Tributamos a Deus a honra, a glória, louvor, por mais uma oportunidade que Deus nos concede, do privilégio de uma vez mais permitir que a nossa voz abrace os oráculos de todos quanto vem nos acompanhando dessa manhã teológica, onde quem os cumprimenta aqui é o teu amigo pastor Claudinei Gomes. Meus queridos, eu quero pedir aqui mais alguns minutos emprestado, porque esta manhã eu vou ousar dizer que será um divisor de águas para todos quantos escutarem até o final o que eu tenho para dizer aqui, tá bom? Pela graça do Todo-Poderoso, eu não sei nem se eu poderia estar chamando esta manhã como manhã teológica, aparenta mais como manhã profética, né? Por aquilo que Deus me revelou, é algo forte, gente, forte, tá bom? Mas, na maioria das vezes intitularizada como manhã teológica, porque nós vamos respeitar algumas coisas que acrescenta e enriquece para o conhecimento de todos quanto vem nos acompanhando. Eu quero me subordinar a um tema bastante interessante, onde eu vou falar sobre como ir do sofrimento ao sonho, tá? Eu vou abordar aqui coisas tremendas, como lidar com situações obstacularizadas, o que fazer diante de adversidades. Eu nasci, pastor, mas eu não me amo, não aceito o jeito que eu sou. Como lidar com isso? Quais são os 3 pontos cruciais para que a minha vida possa mudar, né? Mas eu estou enfrentando inimigos, pessoas que se opõem, até mesmo me sinto ridicularizado por aqueles que não acreditam e não apostam nada em mim. Enfim, tudo isso eu vou passar lições para você, como lidar com tudo isso, tá bom, querido? Para tanto, eu tomo em mãos, a partir desse instante, o exemplar da Bíblia Sagrada, onde eu vou fazer uso da mesma, lendo aqui, abrindo no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos laurear o versículo 9 ao versículo 20. Eu vou pedir aqui um pouquinho de paciência, eu vou ler devagar, porque muita gente sabe da minha deficiência visual, tá bom? A Bíblia diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estavam assentados numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com angústia de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, atente por isso, ele então prestava atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Atente por isso, querido, olha aqui, versículo 14, disse-lhe Eli: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém ela então vai responder e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, nenhuma bebida tenho bebido, porém tenho aqui derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe responde Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: achei a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e o comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículo 19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher,
e o Senhor se lembrou dela. Essa expressão aqui, a bem na verdade, existe expressão diferente que coabitou, né? Enfim, versículo 20, a gente conclui aqui, ó. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela, o Senhor, o tenho pedido ao Senhor, ou melhor dito. Bom, vamos ao que nos interessa. Querido, eu não tenho dúvida que você não vai ser a mesma pessoa se escutar o que eu tenho para falar aqui até o final. Tenho chamado a atenção de todos para que viesse abrir esse assunto dentro do primeiro livro de Samuel, quer dizer, primeiro porque trata, né? Também chamado primeiro porque trata de 2 livros, né? Obviamente tem um segundo, primeiro e segundo livro de Samuel, dos livros históricos, né, do Antigo Testamento da Bíblia, e um único livro da Bíblia hebraica, conhecido como Tanakh, sendo que eles não estavam separados no cânon hebraico original. Quer dizer, junto com primeiro e segundo Samuel, abrange um período de aproximadamente 140 anos. O que acredita? Acredita-se que o livro, ele formava originalmente uma única obra, abrangindo, né, primeiro e segundo livro de Samuel e primeiro e segundo livro de Reis, quer dizer, era um único livro. A primeira parte, pensa-se que teria sido escrito pelo profeta Samuel e o restante por Natã e Gad, quer dizer, o enorme tamanho desse único rolo composto por um dos escritores deve ter levado a sua divisão arbitrária em 4 partes, primeiro, segundo Samuel, primeiro e segundo livro de Reis, não é mais um único livro, né? Dividiu num tamanho de mais fácil manuseio, manuseá-lo. Assim, quer dizer, tanto a Septuaginta grega como a Vulgata latina chama de primeiro e segundo Samuel. Todavia, quando você familiariza, entra no livro de Samuel, esse primeiro livro aqui, gente, conta a história de Samuel, que por sua vez foi um profeta importante, conta a história do reinado do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel até a sua morte, incluindo a guerra dos filisteus no capítulo 4, né? Conta a grande façanha do jovem pastor por nome de Davi, sendo mais tarde o rei de Israel ao derrotar o gigante filisteu. Enfim, muitas histórias lindas, belas e bonitas você encontra dentro desse livro, de primeiro livro de Samuel. Todavia, a nossa atenção vai se voltar nas preliminares desse livro, conforme a leitura que eu utilizei com todos vocês. Por quê? Essa história é uma história um tanto melancólica, porque começa a desenhar a história de uma mulher chamada Ana. E eu começo a de cara ver, né, que Ana era aquela mulher pela qual tinha um sorriso artificial e não natural, por carregar um câncer, um oco, buraco, um vazio, uma lacuna por dentro da sua alma. E se alguém ousar perguntar, pastor, por quê? É simples, Ana era estéril, ou seja, a condição da felicidade de uma mulher na antiga aliança estava apoiada se ela gerasse ou se ela não gerasse filhos, né? Então, se ela não gerasse filhos, ela era encarretada de uma mulher humilhada, azucrinada, ridicularizada e até maldita, né? Quando você pega a Bíblia e manuseia a mesma, quantos nomes não estão inseridos na Bíblia? De fulano gerou Cicrano, Cicrano gerou Beltrano, Beltrano gerou fulano, e vai. Então você pergunta, pastor, quanto nome? Por que tanto nome? Isso faz parte literalmente de uma cultura judaica, querido. Judeu gosta de tomar por apreciação sua geração. Se eu estou pregando numa igreja pequenininha, média ou grande igreja que seja, se eu perguntar ali qual é o nome do seu bisavô, sua bisavó, tataravô, ninguém sabe. Mas se eu tivesse numa sinagoga judaica, todo mundo saberia. Todavia, vale colocar uma ressalva, que judeu não casa por casar, judeu casa para ter filhos. Aí que está o X da questão. Se um judeu casa com uma judia, de onde vem a palavra judiação, não é verdade? E esta não lhe dá filhos, sua geração para. E uma vez paralisando, aonde está a história? E se judeu gosta de tomar por apreciação, é a razão pela qual justifica de uma mulher ser tão humilhada. Aí abria-se uma brecha na lei. Vou dar um exemplo. Abraão casou com Sara. Abraão com Sara. Era Abrão com Sarai, né? Ela não dá filhos, ele toma a escrava Agar, certo? Porque é isso que tinha como brecha na lei. Quando o judeu casasse com uma judia que não gerava filhos, ele tomava a escrava, deitava com ela, para que a sua geração tivesse por continuidade. Então, Abraão deita com Agar, vem Ismael, por sua vez, é o pai dos árabes.
Deus havia feito a promessa, e não era por parte de Agar. Semelhantemente, você percebe que pela leitura que eu fiz aqui, Eucana casa com Ana. Ana não lhe dá filhos, ele deita com Penina, Penina lhe dá filhos. Agora, eu quero que você perceba, querido, que sem forçar absolutamente nada, o lindo da revelação é você deixar ser levado pelo Espírito. Quando Deus nos faz entender, né, no tocante à revelação, existe conhecimento herdado, revelado e pesquisado. E pela revelação, nós entendemos o quanto Ana vai tipificar e representar diretamente o número dos crentes angustiados pelos dias atuais, justamente porque são crentes que estão estéril de um sonho, não realizou um sonho, não chegou a concretizar um sonho. Então fica o quê? Esse buraco, esse câncer, esse oco, esse vazio, essa lacuna na sua alma, quando você olha que você não está vivendo um ano após outro ano, você está vivendo o mesmo ano, por sequência de ano que vem e vai, e a sua vida não muda em absolutamente nada. Todavia, quando você olha para Ana, nós vamos observar um outro ponto bastante interessante. Imagina, imaginação, Ana nos dias de hoje, chegando na igreja. Ao chegar na igreja, é óbvio, é natural, é de naturalidade olhar o irmão A, o irmão B, o irmão C, e de repente Ana começa a passear com os olhos e vê que uma irmã é mãe. Então ela vê a irmã A, mãe, a irmã B, mãe, a irmã C, mãe. Alguma segurando o bebê. Logo, a mente começa a passear com aqueles pensamentos não muito bem-vindos, e ela começa a pensar: Deus, por que fulana conseguiu e eu não consegui? Por que fulana foi e eu não fui? Porque fulano concretizou o sonho pela qual tem lá nos braços um baby e eu não? E isso não muda absolutamente nada pelos dias atuais. Quanto, na verdade, você olha para pessoas que conseguiu o que você não conseguiu, e você começa a mentalizar a seguinte linha de raciocínio: Senhor, o que é que ele tem que eu não tenho? Fulano foi e eu não fui, fulano conseguiu e eu não consegui, fulano chegou e eu não cheguei. Então você começa a se sentir como se estivesse andando no shopping, né? No andar de baixo, querendo atingir o andar de cima pela escada rolante, ao contrário, anda e não sai do lugar, vê alguém ir e chega onde você não chega. Como se você estivesse literalmente nadando contra a maré. Perceba que você olhar para a Bíblia e por essa revelação na leitura que fizemos, você vai perceber que mais à frente Deus faz um milagre. E Ana então tem em seus braços o filho, Samuelzinho, né? E se eu pergunto para Ana: Ana, e aí? Tá feliz com o filho? Quem sabe ela estaria dizendo: filho? Sim, seu filho. Ele não é o filho. Não, ele é o quê? Ele é mais do que um filho. Ele é o sonho nos braços de uma mãe que não podia ter filho, agora tem um sonho realizado. Eu quero falar aqui diretamente para você que tem muitos, querido, que estão se sentindo estéril dos sonhos, carregando esta angústia na alma. Todavia, eu vi uma frase que para mim eu achei por demais uma frase muito marcante, de grande esplendorosidade. E a frase dizia: com a chegada de um filho, nasce uma mãe. Não é nasce um filho, não, você inverte aqui. Com a chegada de um filho, nasce uma mãe. Entendeu? Não entendeu? Então eu vou aplicar. Com a chegada de uma bênção, com a chegada de uma vitória, com a chegada de uma porta aberta, vai nascer um outro homem, vai nascer uma outra mulher, vai nascer uma nova história, entendeu? Uma nova história vem aí para a sua vida. Agora perceba que quando você olha para Ana estava indo para o templo, e eu começo a ver Ana, cumprimento Ana: paz do Senhor, irmã Ana, paz do Senhor, pastor, está indo para onde? Estou indo para o templo. Eu queria te fazer uma pergunta: Ana, quando está indo para o templo, ela tem um filho? Alguém vai dizer: não, pastor. Pois é. E aí surge uma pergunta bastante interessante que eu já fiz em outros áudios: quantos aqui fielmente gostariam de se tornar como Miriam, que cantou o Cântico da Vitória? Todo mundo vai dizer: eu! Pois é, Miriam cantou certinho, mas foi certinho no lugar erradinho, porque ela cantou depois que o mar abriu. Não é muito mais interessante cantar com o mar fechado? Porque Ana está indo para o templo, ela não tem filho ainda. Tem muita gente que quer procurar Deus depois que a bênção chega. Tem muita gente que quer procurar Deus depois que a vitória já o abraça. Não, querido, não faça de Deus barganha, não negocie coisas com Deus. Vá procurar a Deus movido ao amor que você tem por Ele, e não por aquilo que Ele pode dar. Entendeu bem? É o conselho que eu estou deixando aqui para você. Todavia, ao olhar para Ana, nós ainda vamos aprender algumas outras lições. Qual lição? Perceba que Ana chega no templo e começa a orar, ao ponto que ela ora com uma oração que o sacerdote olha, estica o pescoço, dá uma enxergada, olha e não entende. O que eu aprendo com isso aqui?
Perceba que quem não está entendendo é o sacerdote. Você está pensando que é todo mundo que vai entender o que você está passando? Você está pensando que todo mundo vai entender essa luta, essa labuta, essa peleja, esse momento obstacularizado, esse vale, esse deserto, essa guerra, essa batalha, essa luta que você está passando, essa noite obscura que parece que nunca passa? Não, não é todo mundo. E não se engane, às vezes não são nem os de fora, é os de dentro, como o caso do sacerdote. Não entendia. Fique tranquilo. Pode ninguém entender, mas há um Deus lhe filmando 24 horas. Perceba que Ana nasce estéril, sim ou não? Sim! O que eu quero dizer com isso? Permita-me abrir um parênteses e dizer para você em tom profético: ninguém tem culpabilidade de ter nascido como nasceu. Entendeu? Vou repetir: ninguém tem culpa de ter nascido como nasceu. O problema não é nascer estéril, e sim conformar com a esterilidade. Por favor, não pegue da fraqueza, faça um paletó e viste, concorde. Sabe, viva uma vida de comodismo. Minha vida não muda mais, acabou. Você tem poder de mudar a sua história. Eu vi uma frase notificada por Bill Gates, que é uma frase no mundo dos empreendedores muito usada, que faz uma grande diferença. Ele disse, né? Ninguém tem culpa de ter nascido pobre, mas se você nasceu pobre, morreu pobre, a culpabilidade é totalmente sua. Deus dá vida para você escrever a sua história. Por favor, mentaliza isso. Você pode não se gostar, não se amar por alguma coisa, até porque a gente herda duas heranças dos pais, herança física e genética. Todavia, você pode não mudar de temperamento, mas você pode moldar o seu temperamento e mudar a sua história, querido, na vida. Essa é a grande verdade. E a grande verdade, o grande segredo não é começar bem, e sim terminar bem. Todavia, eu penso que eu estou falando para pessoas que de repente começou estéril, não chegou aonde você gostaria tanto de chegar. Porém, que tal terminar bem? Você pode ter começado estéril, mas vai terminar com filhos, porque Samuel aqui vai representar uma grande bênção, uma grande vitória, um grande presente de Deus. E nessa linguagem figurativa, Samuel vai representar o que você tanto quer, almeja, deseja, um sonho realizado. Todavia, se alguém me perguntar: pastor, mas o que é que Ana fez para mudar a história? Ana fez 3 coisas para mudar a vida dela. Se eu fosse você, eu continuaria ouvindo o que você passa a estar ouvindo nesta manhã teológica. Com papel e caneta na mão, anote ponto por ponto e materializa isso na sua vida. Eu pedi que Deus viesse falar muito comigo. Que sentido faria se eu não materializar para a minha vida com uma visão introspectiva antes de falar para todos quantos estão me ouvindo? Ana fez 3 coisas para a sua vida mudar. Número 1, Ana foi orar. E eu fui cuidadoso na leitura que eu fiz a vocês. Na leitura que ora fizemos, quando a Bíblia diz: demorando-se ela em orar. Ana ora. Pastor, como é que Ana ora? Ana ora com uma oração diferente da oração dos fariseus. Ela não procura colocar a palavra linda, bela e bonita. Ana vai orar com aquela oração que, quando falta palavra para conjugar o verbo da oração, ela fala com uma oração e palavras cuja palavra o sacerdote não entendia. Aliás, não é para pessoas que estão ao seu redor vão entender. É a oração de gemido. Gemido só é gemido na terra, mas quando chega diante de Deus vira palavras. Sabe qual é o meu lamento? O lamento é me lembrar de pessoas como o evangelista nas terras taubatianas. Tão cara de pau que para ungir um cara desse precisa aula de peroba. Não é possível, gente. Ele foi no computador, imprimiu 3 folhas de todos os seus problemas, suas mazelas, colocou no canto do guarda-roupa, e quando ia dormir, ele dobrava o joelho com 3 toneladas de sono na tampa do olho, babando pelo canto da boca, e dizia: Deus, é o mesmo problema de ontem, está aqui no canto da parede, e caía dormindo. Não brinque com Deus. Não. Eu queria te fazer uma pergunta bem rapidinha, que eu não vou delongar tanto, já em poucos minutos vou estar encerrando. Mas quando eu ligo para o meu amigo, muito meu amigo, e ele vê meu número lá, atende, eu falo para ele: amigo, eu estou passando por uma luta, um vale muito grande, você não me empresta R$1.000? Daqui uma semana eu te pago. Ele vai: empresta, amigo? Eu vou e pago. Passa 3 meses sem falar com ele, eu volto a ligar para ele, ele olha meu número, atende. Aí ele: opa, como é que você está, meu querido? Ô fulano, tudo bem? Tô com saudade de você. Você lembra aquela vez que você me emprestou R$1.000? Pois é, agora eu tô precisando de 2.000, rapaz. Eu tô passando uma situação tão delicada aqui. Você viu que eu paguei, eu sou honesto. Daqui uns 10 dias eu te pago. Não, claro, tranquilo. Ele vai e me presta 2.000. Passa agora 6 meses sem eu falar com uma pessoa. 6 meses eu volto a ligar para ela, quando ela vê meu número: opa, fulano, e aí? Ô, meu querido, você me ajudou 2 vezes, não é abusar da sua bondade, mas eu estou ligando para você mais uma vez. Estou precisando agora de R$3.000.
Você não me ajuda? Ô, meu querido, claro. Aí eu vou e pago. Agora eu pergunto para você, da próxima vez que eu ligar para ele ver meu número, o que é que ele vai pensar? Fulano quer dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Eu queria te fazer uma pergunta direta, rápida e objetiva. O que é que Deus pensa acerca de você quando você dobra o joelho para falar com ele? Hein? Responda aí para você. Quais são as 3 coisas que Ana fez para a sua vida mudar? Primeiro, ela foi orar. Segundo, ela fez um voto. Pastor, o que é um voto? Voto é um juramento feito a Deus com promessa. O que Ana fez? Ela abriu mão de ver o sonho crescer com ela. Isso mostra o que, pastor? Isso mostra até onde uma pessoa está disposta a ir para conquistar o que tanto almeja e deseja. Ana demonstrou, sabe o que, querido? Segura aí, porque isso aqui é forte. Quer ver Deus fazer o que Ele nunca fez para você? Faça para Ele o que você nunca fez até hoje. Esta é a verdade. E se a primeira coisa que Ana fez foi orar, a segunda ela fez o voto, terceiro, Ana demonstrou persistência e consistência. São esses 3 pontos que vai levar você do sofrimento ao sonho. Ana perseverou em oração e orou. Não foi uma oração que teve durabilidade de pouco tempo não, segundo a história, quase 25 anos. Nesse percurso aqui, quanto não foi a luta, a pressão, o impacto psicológico, no momento que a gente ora, parece que Deus não responde e o inimigo está sussurrando, tentando aproveitar da nossa fraqueza e fragilidade para dizer: ei, você está falando com quem? Deus é carrasco, te trancou num quarto escuro aí, num vale, no deserto, no labirinto da vida, você não acha saída? E agora, você está patinando. Não é assim, querido. Perceba que se eu lembrar-me de persistência e consistência, não há como não lembrar de Jacó, que luta com o anjo até o amanhecer. E ele diz: eu não te solto enquanto tu não me abençoares. Persistência. Daniel orou. Primeira semana não vê Deus falar com ele, vai partir para a segunda semana. Ele ora 21 dias. E quando Deus volta para ele, ele vai dizer: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração a compreender, são ouvidas as suas palavras. Deus está ouvindo, analisando desde o primeiro momento que você se virou para ele. Quando Deus falou para Josué: entreguei a cidade. Entreguei, agora faça a sua parte. O povo vai rodear a muralha. Quantas voltas? Em 7 dias, 13 voltas, queridos. Persistência e consistência. Lembra da corrida São Silvestre que acontece todo final do ano em São Paulo? Título de campeão não é para quem sabe começar, para quem sabe terminar. Persistência e consistência. É isso que eu quero que você entenda. Se campeão não é quem começa, sim, para quem chega até o fim, olha para Daniel 12:13. Daniel, tu porém vai até que chegue o fim. Razão pela qual Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Você não pode desistir, não pode desistir. Mas vamos concluir? Vamos. Depois dessas lições de Ana aqui, eu quero que você entenda que Ana tinha um espinho no seu caminho. Ana tinha um espinho no seu sapato chamado Penina. Por quê, pastor? Porque Eucana, ele casou com Ana, que não gera filho, toma Penina. Então, por sua vez, Eucana tem 2 mulheres. Quem são elas? Ana e Penina. Isso significa dizer que o que eu aprendo aqui é que a maior inimiga de Ana era de dentro da casa de onde ela morava. Entendeu? Essa Penina era a Penina que maltratava, humilhava, zucrinava, ridicularizava Ana. E quando eu olho para essa aqui, sendo a maior inimiga de Ana, não de fora, mas de dentro da casa onde ela morava, eu sou capaz de me lembrar de Mateus 10:36, quando a Bíblia diz: os maiores inimigos do homem são os da sua própria casa. Casa na Bíblia fala de 3 coisas. Casa na Bíblia fala de você, família, igreja. Quando fala de você, 1 Coríntios 3:16 ao 17, você é uma casa, um templo. Quando falo de família, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5, quando fala: governe bem a sua própria casa. Família é uma casa. E terceiro, João capítulo 2, versículo 16, quando Jesus desce a chibata em que ele estava fazendo da casa do Pai como casa de negócio. Casa de Deus. Você é uma casa, a família é uma casa e a igreja é uma casa. Pastor, de onde vai vir a Penina? Não sei, de onde você menos imagina. Se você bobear, de dentro de você pode brotar uma Penina. Ou se não, de dentro de alguém da família, ou se não, de dentro da igreja. Quem é Penina? Ladrão dos sonhos, aquela que vai humilhar você, não vai apostar em você, vai tentar arrebentar com a sua história, vai lhe provocar constantemente. Todavia, eu quero abrir um parênteses para dizer: Penina odiava Ana. Sim, a questão não é que odiava. Quais são os motivos? Eu vou te dar 2 motivos pela qual Penina odiava Ana. Primeiro, a Bíblia diz: Eucana amava mais a Ana do que Penina. E em cima disso,
eu começo de cara a ver o quão a psicologia nos dá informações corretas de nos viabilizar ao ponto denominador. Pessoas como essas pessoas, elas vão lá, destampam o baú do inferno e pegam 4 ferramentas para usar contra nós: inveja, ciúmes, orgulho e sentimento de culpa. Não se engane. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, uma porta grande se me abriu e há muitos adversários. Não é nem no singular, no plural. Muitos inimigos vão existir. Você não pode dar corda para eles. Eles vão se opor, tentar travar o seu caminho. Todavia, a segunda razão pela qual Penina odiava Ana está aqui num ponto muito forte. Quem é que gera filho aqui? Penina ou Ana? Penina. Então o corpo de Penina acaba sofrendo, por consequência do tempo, transformações. A não ser que a mulher não se cuide, mas a probabilidade da normalidade é que uma mulher que gera filhos, ela sofre transformações, tendo diferenças muito grandes de uma mulher que não gera filho. Quem sabe o corpo de Ana era o corpo de um violão, e o corpo de Penina parecia um colchão amarrado no meio. Sei lá, dê as imaginação. O que eu quero fazer com que você entenda aqui é que esse ponto crucial vai ser forte. De cara, eu começo notavelmente a ver a perseguição implacável de Penina em cima de Ana. Está em um dos pontos levado a complexo de inferioridade. Por incrível que pareça, quando eu percebo isso em alguma pessoa, eu tenho que amá-la mais de longe e afastar. E essa pessoa precisa de cuidados espirituais e psicológicos. Se você não se ama, se você não se gosta, se você se humilha, menospreza, cuidado, você vai ter problemas seríssimos com essa área de complexo de inferioridade. Eu quero que você entenda e compreenda que um dia, voltando da casa de Deus, chegando numa noite de jantar, quem sabe, aquela noite é uma noite muito especial. Uma noite maravilhosa, para se lembrar daqueles momentos de noite de núpcias. Pense num casal pentecostal, multiplica por 10. Agora você começa a observar daí para frente. A gravidez de uma mulher se observa de cara nas preliminares. Ana está com ânsia. Quem sabe Penina olhando para Ana dizendo, toma o café. Ela põe um galadinho do café e vai vomitar. Penina está olhando. De repente chega no almoço, come Ana. Ai, eu estou enjoada. Penina está emendando as peças para o quebra-cabeça. Enjoada, com ânsia. O que eu quero dizer com isso? Não se engane. Teus inimigos estão de olho em você. A cada passo que você está dando em direção à grande vitória, na persistência e consistência, eles estão de olho em você. Agora, imagina se Ana estivesse triste, cabisbaixa, num quarto, e tivesse que ouvir a voz de Deus dizendo, Ana, onde tu estás? E Ana tivesse que responder, onde eu estou? Eu estou numa casa onde eu sou humilhada, taxada de maldita, eu sou ridicularizada, eu sou oprimida, Senhor. E se Deus tivesse que responder, Deus estaria dizendo, que bom como, Senhor? Que bom que você não saiu dessa casa, porque a casa onde você foi humilhada, ridicularizada, discriminada e taxada de tudo que te faz mal, é a casa onde a sua barriga vai crescer agora. Pegou a revelação? Não podia ser melhor, querido. Não corra da luta. Deus vai fazer a barriga de Ana crescer na cara de Penina. Gente, não é que a gente é vingativo, mas Deus faz a gente entender. Hebreus 10:31, horrenda coisa cair na mão do Deus vivo. Eu quero que você entenda que Deus filma você 24 horas e agora a barriga de Ana começa a crescer. Penina tem que se conformar da gravidez de Ana e Ana grávida. Agora, no dia de ganhar o baby, Samuca, Samuelzinho, eu pergunto e você me responde, quem é que vai ser a parteira de Ana? Se você pudesse gritar e colocar a voz por goela fora, o nome é Penina. Eu lamento, senhoras e senhores, de pessoas que fazem uma oração de feitiçaria para dizer, Deus, estão me humilhando, esses inimigos, arranca o braço e a mão desse que me ameaçou. E Deus tivesse que responder, ele estaria dizendo, não, eu não vou arrancar mão nem braço, porque os meus pensamentos e sonhos são mais altos do que o seu. Eu vou deixá-los de mão e braço, para terem que aplaudir você no amanhã, pela forma de como eu vou levantar você. Por isso que eu disse para você que esta manhã, eu não sei se eu chamaria de manhã teológica ou manhã profética, mas todavia, eu quero finalizar dizendo para você que o seu Samuel tem endereço. A partir desse momento eu quero profetizar pelo Cristo que deixou a sepultura vazia, que o seu útero espiritual seja trabalhado por Deus ao ponto de a partir dessa mensagem você literalmente se sentir grávido do seu sonho, e ele vai nascer. Deus vai trazer a existência.
Amém, querido? Que Deus abençoe você, toda a sua família. Pegue cada ponto, palavra e vírgula desse assunto, materialize na sua vida para viver o melhor que Deus tem para você. Um grande abraço. Porta da nossa disponibilidade continua aberta, sempre atendendo a gama de amigos novos que chega por semana, né? Aqui em nossos contatos. Enfim, que Deus abençoe a todos vocês. Nosso contato é 0 operadora 12 981 26 1630. Deus abençoe a sua semana e até domingo que vem com outro assunto forte para uma manhã teológica. Um abraço, fica com Deus.